eles todos já viraram amigos, né? A gente jogou junto. Douglas também, né? Douglas, Edilson. Rodrigo Mendes. Joguei com o Walter também. Walter. Valtinho é uma peça rara. Ser chamado assim para do nada e também treinar, né? No profissional. Então, assim, de um lado eu tinha esperança, mas do outro lado eu sabia o quanto que era difícil isso acontecer. A gente bateu um papo, né, no primeiro dia lá, um pouco mais curto, mas o Renato tá aquele jeitão mesmo, brincalhão, né, de fazer uma piada. Eu cumprimentei ele, falei assim, agora você não precisa nem lavar a mão. Aquelas brincadeirinhas, aquelas brincadeiras. Né? E do DVD ele não falou? DVD, umas coisinhas assim, aquelas brincadeiras dele que... Eu fiquei sabendo pelo Léo Moura, que primeiro deu essa notícia, né? E pelo meu empresário também, o Fernando. E, cara, foi um choque. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu já estava com saudade de falar isso, porque a gente deu uma breve pausa para dar uma pensada, para dar uma tranquilizada, renovar as energias, descansar um pouquinho e cá estamos novamente para mais uma edição do nosso querido podcast. Vocês já me conhecem, eu sou o Matheus Beck, apresentador desse local. E antes de qualquer coisa, eu preciso fazer aquele pedido super importante, que é o quê? Se inscreve no canal, dá o like, ativa a notificação para saber que tem vídeo novo. Isso é super importante para que o algoritmo reconheça a relevância do nosso conteúdo que a gente faz já há um bom tempo, já são mais de 2 anos de podcast, então a gente faz com muita dedicação e com muito carinho. Então, por favor, dá essa força que não custa nada para vocês, para que a gente consiga continuar trazendo pessoas diferenciadas, como o caso do nosso querido Kelvin, que está aqui conosco hoje. Tudo bem, Kelvin? Obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui, a gente bater um papo, conhecer um pouquinho mais da minha história. Obrigado pela recepção e vamos que vamos. Beleza, Kelvin. O Kelvin está aqui e recém chegou aqui, então o cheirinho entrando já aos nossos narizes. A querida pizza do Galeto do Marquês, nosso grande apoiador. Então a pizza tá aqui sempre cortadinha em cubinhos, eles mandam que é para que a gente consiga comer, Kelvin, enquanto a gente conversa. Aqui é o único lugar que não é feio comer de boca cheia, não tem problema, que a gente vai resenhando e comendo essa pizza. Tu pediu o quê? 4 queijos, filé e calabresa. Pedi um filé com filé, 4 queijos, calabresa e isso aí. Exatamente, então estão aqui os sabores solicitados pelo Kelvin. E agora o Galeto do Marquês tem uma novidade. Acima de 10 pessoas estando lá, então tu quer organizar um aniversário, convidar uma gurizada, ele faz o rodízio também. Como tem o nome, existe a sequência de galeto, né, do Galeto Marquês, e existe a pizza no forno a lenha. Agora, tendo acima de 10 pessoas, tem essa novidade que é o rodízio de pizzas do nosso querido Galeto do Marquês. Sempre conosco, desde o início do ano, então já está fechando uma parceria já de bom tempo, então significa que estão acreditando no nosso negócio e a gente gosta muito e vai lá com frequência. Tem sempre uma pizzinha pra galera aqui de trás, não sabe o que é, mas eles também comem. Então a gente tem que agradecer demais o Galeto, estão retornando as gravações e permanecendo com o nosso querido Galeto Marquês, bem como eu estava explicando pro Kelvin aqui antes das gravações. Todo esse maquinário, todas essas câmeras que nós temos é graças à parceria com a ATP Global, essa grande empresa espanhola, uma empresa da Europa, que está com essa parceria conosco, que fornece esses materiais, a gente consegue gravar com uma resolução super boa, então é bom que também consegue extrair um Reels ali, que aproveitar um material para ti também, tem altíssima resolução, então graças à parceria com a ATP a gente tem que agradecer a toda essa estrutura que eles proporcionam e que depois dá um pouco menos de trabalho para o Anderson Cabelo, nosso querido produtor, editor, diretor, ele gosta de todas essas alcunhas, e também Guilherme Bitequinho, nosso querido produtor, que vai lá buscar a pizzinha, que faz toda essa função de redes sociais e só não faz mais as fotos agora, porque quem faz é o nosso querido Vitor, né? O Vitão ali, ele lança umas diferenciadíssimas, depois tem ensaio com o convidado, então aqui é pacote completo, tem vídeo em alta resolução, a comida do melhor tipo e depois ainda um ensaio, olha, se tu quiser largar a bola e virar modelo, rapaz, já tem na manga. Já vai ter algumas fotinhas aí já pra poder usar, né? E Kelvin, tu estava comentando comigo antes que tu é de Minas Gerais, né, mineiro. Isso. E recentemente tu teve um destaque aqui no Rio Grande do Sul, né, em função de ter atuado pelo Fut7 do Grêmio e posteriormente ter tido a oportunidade de fazer alguns treinamentos com a equipe profissional. Mas antes da gente tocar nesses assuntos, eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre a tua trajetória no futebol anterior. Pelo que eu vi já nas tuas redes, acho que tu jogou na categoria de base do Cruzeiro, correto? Isso. Onde mais que tu jogou na base, em campo, digamos assim?
Então, minha vida toda, né, praticamente foi jogando futebol de campo mesmo. O fut 7 foi uma passagem um pouco mais recente, mas a minha vida toda foi jogando futebol de campo. Eu comecei bem novinho, aí, com uns 9 anos, eu comecei na escolinha de base do Figueirense. Eu morava em Florianópolis, e a gente tinha a escolinha lá do Figueirense, que eu já comecei a jogar. Depois a gente voltou para Minas Gerais e lá eu comecei a continuar a carreira lá, né? E jogando por lá mesmo, fiz alguns testes, passei um período de treinos no São Paulo também. Depois aí fui para o Cruzeiro, tive uma passagem na Itália também, eu já joguei no Milan. Não tinha direito à cidadania, então acabou não dando certo, foi uma passagem rapidinha lá. Voltei e aí foi um período maior que eu joguei mesmo, foi pelo Cruzeiro. Na época eu jogava de meia e de lateral esquerda. Lateral esquerda não era uma posição que me dava muita... não explorava ao máximo o meu jogo, né? Mas na época o treinador gostava de me usar lá, então a gente acaba jogando, né? E aí depois disso tudo eu fui emprestado pro Formiga, que é um time que joga o Campeonato Mineiro, né? A segunda divisão. A gente conseguiu o acesso. Depois eu fui para o Social, que é um time do lado da minha cidade, mas eu já estava um pouco meio com um pouco desanimado com o futebol, mas teve uma passagem até legal lá, joguei bem, tive alguns jogos bons, mas aí depois disso eu dei uma desanimada, fui para os Estados Unidos, lá eu trabalhava, jogava, mas nada muito sério, né? Aí logo após isso eu parei e voltei para o Brasil e aí eu comecei a jogar fut 7. E aí no fut 7 eu peguei o gosto mesmo de novo pelo futebol. Isso que ano que era, já que tu começou no Isso fut 7? no fut 7 foi em 2018, por aí, 18. 2019. Aí Anos. começou, uns 5 anos mais ou menos que eu jogo fut 7. Aí começou essa passagem na minha carreira. E as coisas começaram a darem certo, eu fui entendendo algumas necessidades que eu tinha que ter, que eu não gostava muito, que era me cuidar um pouco mais na parte extra-campo para ter os melhores rendimentos, né? E aí acabou dando certo, e foi uma ascensão aí muito bacana, muito rápida. Fui campeão do mundo com a seleção brasileira no fut 7, fui eleito o melhor jogador do mundo também. Que ano que tu foi eleito? Foi 2021. Foi eleito em 2022, né, mas é referente ao ano 2021. E aí... Logo após isso, eu mudei de time, joguei lá em Recife um ano, a gente ganhou todos os campeonatos possíveis nesse time, e depois eu vim aqui para o Grêmio Fut 7, né? Foi aí que surgiu, começou os primeiros boatos, vamos dar uma oportunidade para o Kelvin no 11 e tudo mais, a torcida meio que abraçou, né? Pelo bom campeonato que eu fiz lá em Gramado. E aí começou todo esse alvoroço. E aí que no final de tudo acabou tendo essa oportunidade minha lá no Grêmio, que foi acho que é uma coisa que entrou para a história, né? Acho que nunca na história do fut 7, ainda mais num clube grande como o Grêmio, alguém de uma outra modalidade ter sido chamado para fazer um período de testes e as coisas terem acontecido bem, sabe? E eu levo isso de cabeça erguida mesmo. Não me arrependo de nada, mesmo que não tenha dado totalmente certo, mas foi uma coisa que foi muito bacana. Esse período, aprendi muito. E é uma experiência que foi muito bacana. Tu comentou que durante 5 anos tu jogou futebol 7, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Primeiro, a situação do Milan aí, como é que pintou essa e chegou a jogar no Milan B, no principal? Como é que foi então, eu na época, meus empresários, um dos meus empresários era muito amigo do Thiago Silva. Um dos empresários é o Marcão, que era do Fluminense, que trabalha no Fluminense tem muito tempo. Quando o treinador está sem treinador, ele que assume como interino. E tem uma história muito grande no Fluminense. E ele é muito amigo do Thiago Silva e o Thiago fez essa ponte, né? E aí eu acabei indo, eu tinha 16 anos na época. E eu fui acho que é Primavera, que é o nome da categoria, lá como se fosse o Sub-17. E aí tive uma boa passagem lá também, porém eu não tinha o direito à cidadania. E antes de 18 anos você não consegue jogar, né, na Europa. Então acabou que eu iria ou ficar só treinando ou não valeria a pena. E aí eu acabei saindo de lá. E de lá eu fui para o Lecce, que é um outro time também, que era da primeira divisão da Itália na época, era um time bacana. Mas também acabou esbarrando na mesma coisa, sem direito à documentação e não valeria a pena. E aí eu voltei para o Brasil
Aí joguei o Campeonato Mineiro no clube da minha cidade, e aí o Cruzeiro me chamou e eu fui para lá. Tu chegou a ver algum jogador numa transição lá, tava passando, viu o time principal treinando, enfim? Não, o CT da base é diferente do profissional, né? Mas o fato do Thiago Silva ter feito esse intermédio, ele que me buscou no aeroporto, eu fiquei na casa dele alguns dias, né? Então depois eu conheci o Robinho também, ele estava lá, a gente encontrou com ele. Então, assim, teve esse encontro, mas não muita coisa, sabe? Uhum. E aí depois tu vai, que nem tu falou, assim, é uma coisa, acho que relativamente comum, assim, no futebol, infelizmente, que, assim, atletas que jogam em base de clubes grandes, né, acaba que, muitas vezes, jogam 5, 6, 7 anos, tipo, todo mundo conhece alguém, acaba não dando certo por N fatores, às vezes que extrapolam o futebol, né? Não basta só tu ter qualidade, né? E, inclusive a gente vê o contrário, às vezes jogadores que não têm a melhor e circulam em grandes clubes, acabou não rolando. Tu disse que teve essa passagem, saída tua para os Estados Unidos para estudar e tu também, quando tu volta de lá, antes de ir pro futsal, tu pensou, cara, vou largar de vez a bola, vou fazer outra parada? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, meu pai ele estava mais motivado a me deixar continuar jogando do que eu mesmo estava com vontade, sabe? E aí eu fui para lá mais mesmo para como se fosse um intercâmbio mesmo, para começar a trabalhar, uma mudança de vida mesmo. E também jogava, mas não era uma coisa que não para focar somente no futebol. E aí, quando eu voltei de lá, meu visto era só 6 meses, eu voltei com 4 meses e pouco. Eu voltei e aí voltei com a cabeça de seguir uma outra vida mesmo. E aí, por coincidência, acabei encontrando o futsal, que estava numa crescente enorme, e as coisas acabaram dando certo, fui empolgando com a modalidade e foi seguindo. Hoje o futsal, ele é um esporte relativamente novo e tal. Eu não tenho nenhuma informação, assim, mas a gente vê o crescimento de quadras que talvez quase que equivalham aos de futsal hoje, né? De o pessoal jogar uma pelada certeza. E tal. Mas hoje ele é regulamentado, a maioria dos clubes pagam salários ou é por jogos. Como é que funciona hoje para um atleta viver de futsal? Então, o futsal, para falar a verdade, ele tem muito tempo, sabe? Tem muito tempo, só que ele estourou recentemente, mas ele tem muito tempo já que já tem uma dimensão bacana. Já passou jogos no Esporte Interativo, no Sport TV, e agora está voltando, deu uns 2 anos que voltou a passar no Sport TV de novo. E assim, o futsal ele tem algumas federações, né, dentro do Brasil e do mundo também. Só que tem algumas que acaba sendo melhores do que a outra, né? E dentro dessas federações tem os clubes que fazem um investimento maior, alguns com investimento menor, como se fosse futebol de campo mesmo, normal, né? Tem clubes que têm um poder financeiro maior e tem outros que têm um poder financeiro menor. Mas entre os clubes de alto nível, todos os atletas recebem, todos vivem do futsal e tem bastante time que faz esse investimento alto mesmo, que tem uma folha salarial alta, alguns até bem maior do que time de Série C, time de Série B. E, assim, é muito bacana, cara. E é uma modalidade gostosa você comentou aí o fato das quadras, né? Hoje em dia, a procura para você... Quando tá com os amigos, vão jogar uma pelada, você vai procurar uma quadra de futsal, que é mais fácil de você montar a galera para jogar, é mais gostoso, toda hora você está movimentando, toda hora você está com a posse da bola, então é uma modalidade mais interessante de se jogar do que assim, né, entre amigos, do que o campo, que você fica um tempão sem participar do jogo. Tem que estar muito bem fisicamente. E tem que estar bem fisicamente, o jogo fica um pouco lento, e é basicamente isso. E o futsal cresceu justamente por esse motivo. E aí a gente estava falando ainda, só para não deixar passar, tu foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo em 2021, 2022 é equivalente a 21, e atuando pela seleção brasileira. Sim. Quando que tu soube disso? Foi após uma competição mundial também? Então, a primeira convocação que eu tive para a seleção brasileira foi em 2021, antes da Copa do Mundo. Aí a gente jogou a Copa do Mundo isso foi em novembro, se eu não me engano foi novembro. E tem todas as competições pelos clubes, né, durante o ano todo. E aí em novembro teve a Copa do Mundo, que a gente foi campeão.
Aí depois teve a Liga Nacional, né, de Futsal, que a gente foi campeão também, e eu fui o melhor jogador. E aí, devido isso tudo, na Copa do Mundo do Artilheiro, então, devido isso tudo, a federação, né, que é a internacional, faz uma votação e concede o prêmio de melhor do mundo. E aí eu fiquei sabendo no outro ano, né, a votação é sempre no começo do outro ano. E aí eles fazem um ranking, né, um top 3, e aí seleciona o melhor jogador. E assim, é um negócio muito bacana, cara. Se você ser o melhor, eu sempre comento, né? Você ser o melhor do bairro, às vezes é difícil, o melhor da cidade é difícil, o melhor do estado é mais difícil ainda, e representar o Brasil, que tem muito cara bom, e no futsal tem muito craque. Assim, hoje em dia tem muito cara que para de jogar campo, vai pro futsal, assim como eu, né? Parei de jogar campo, fui pro futsal, então tem muito cara bom, muito craque que poderia estar facilmente jogando aí Série A e jogando fora do Brasil, que hoje jogam no futsal. Então, representar essa modalidade foi muito bacana. Hoje, que nem tu falou, tem muitos clubes com poder aquisitivo, né, grande, assim, que conseguem, inclusive, pagar melhor que alguns clubes de futebol profissional. E a gente teve recentemente também a participação de caras como Falcão, como Maicon, como Léo Moura, como vários outros atletas do futebol profissional que estiveram também no futsal. Como tu enxerga essa participação deles, por mais que alguns deles às vezes seja um jogo ou um campeonato específico mais festivo, como é que tu enxerga esse marketing, digamos assim? E tu acha que isso fortalece a modalidade? Sem dúvida, né? A gente ter jogadores de referência, né, no esporte, jogando uma modalidade que está numa crescente, é algo que só tem a agregar, né? O Léo Moura, o Maicon, eles todos já viraram amigos, né? A gente jogou junto. Douglas também, né? Douglas, Gilson, Rodrigo Mendes. Joguei com o Walter também. Walter. O Valtinho é uma peça rara. Imagina a batida dele no futsal. Ele é muito bom. Então, assim, todos esses jogadores vieram para agregar realmente, sabe, a modalidade. E isso é importante, até em questão de visibilidade. Eles são caras que já são consagrados, né? Então, traz uma visibilidade muito bacana. Tu falou sobre o fato de tu ter esse vínculo, essa amizade com eles, né? E como é que é o contato com eles hoje em dia? São caras que tu troca ideia, que sei lá, tu vai no churrasco, tem uma resenha? Eu tenho mais contato com o Léo Moura, né? Que até ele tem uma parte também que me empresaria, então eu tenho um contato um pouco maior com ele, mas converso também às vezes com o Maicon, o Douglas também me manda mensagem direto, o Walter, que a gente conversa também. Então, assim, eu tenho esse contato com essa galera. Aí tu é destaque juntamente com esses caras no futsal do Grêmio. O Grêmio empilha os títulos, praticamente todos, eu acho que vocês participaram, foram campeões. E aí aconteceu aquilo que tu deu uma pincelada ali no início do programa, que é o seguinte: o Grêmio contrata Luiz Soares no início do ano, né? O Soares, obviamente, jogando demais, é um dos maiores atacantes em atividade do mundo hoje, né? Com certeza. E certamente da história, né? Vai estar sempre entre os mais lembrados. Mas, ao mesmo tempo, o Grêmio, por muitas questões, acabou não tendo uma peça, uma alternativa a ele. Até que começou durante pedidos de torcida, pedidos da própria imprensa comentando, dessas mesas de debate, eles falavam, pô, esse menino empilha gol, é o melhor do mundo e tá ali. E aí alguns diziam já, mas ele tem 27 anos já e nunca jogou futebol de campo. E daí começaram a buscar referências de, não, ele é do futebol do campo, ele já jogou, ele fez base em clube. E aí começaram a vasculhar um pouco a tua vida, até que chegou essa oportunidade. Quando é que chegou isso aí de falar assim, ô Kelvin, troca a chuteira aí e sobe ali para treinar com eles ali no CT? Então, assim, a gente brasileiro, né? Então a gente sempre tem aquela esperança no fundo, né? E aí eu ainda achava muito, muito difícil, né? Porque realmente isso nunca tinha acontecido, ainda mais num clube do tamanho do Grêmio. Ser chamado assim para do nada e também treinar, né? No profissional. Então, assim, de um lado eu tinha esperança, mas do outro lado eu sabia o quanto que era difícil isso acontecer. O Grêmio Futsal ele estava num período de transição de projeto, que é um projeto que ele tinha montado para jogar os campeonatos
profissionalmente mesmo. E aí acabou mudando pelo projeto de fazer os jogos de exibição, mesmo com os ícones, né, que já passaram pelo clube. E durante esse período eu estava treinando separado, porque realmente eu gosto de me cuidar, eu gosto de treinar. E aí, cara, acho que foi numa sexta-feira eu recebi o comunicado que na segunda-feira eu já estava treinando. Eu iria fazer um treino com sub-20. Alguém da direção te chamou ou não? Eles passaram isso para o meu empresário, né? O Léo Moura entrou em contato comigo falando isso, que segunda-feira eu iria treinar no sub-20, fazer um treino sub-20 que alguém da comissão técnica do profissional ia lá para assistir. Claro também que eu creio, porque para não colocar direto com contato com o profissional também, sem saber se eles realmente iam gostar e tudo mais. Claro. Aí treinei no sub-20, eles gostaram. Foi um treino bacana, foi um coletivo com os meninos lá. Um treino só com eles? Um treino, foi um treino só. E aí falaram para aguardar que eles iriam entrar em contato de novo para marcar, né, esse período de treinamento. E aí na terça-feira, isso foi na segunda, na terça-feira eles já marcaram já para apresentar na quarta-feira de manhã para treinar. E assim foi, cheguei lá e eles já sabiam que tinha muito tempo que eu não jogava campo, que eu realmente estava com a fisiologia do meu corpo era totalmente acostumada já com futsal, eu teria que mudar, que o futsal é um jogo reduzido, né? O campo abre um espaço muito maior e teria que fazer toda essa adaptação, eles já sabiam disso. Eles já sabiam que no treino, no começo, eu poderia sentir um pouco a parte física e tudo mais. Mas foi muito bacana. Eu treinei bem, dentro do possível, fiz um bom período lá de treinos. E eles estavam justamente fazendo esse planejamento em torno de 45 dias para eu voltar a ter o lastro de futebol de campo mesmo. E isso acabou que virou um empecilho, né? Porque eles precisavam de jogador já já pronto, isso para ontem. Exatamente. E aí acabou que a comissão acabou tomando essa decisão de não me utilizar agora. Ao todo, quanto tempo tu chegou a treinar com eles? Cara, os dias exatamente eu não sei, acho que foi uma semana e acho que foi uns 10 dias, mais ou menos. Eu me lembro que foi uma semana que qualquer movimento que tu fazia no treino ele já ia virava para as redes sociais, já saía loucura. Matéria em todos os sites. Eu me lembro que gol teu no treino reduzido saía. Kelvin fez não sei quantos gols. Teve um treino coletivo, né? Que eles reduziram só as áreas, tiraram as áreas, então era de área a área. Que aí eu fiz os 3 gols no treino, né? Que aí começou foi o ápice da galera. E tu acompanhava as notícias quando tava assim? Não tem como, não tem como não acompanhar, né? Porque acaba chegando a gente, vai mandando Instagram, 1 milhão de mensagens, aí vai no WhatsApp, todos os amigos tudo mandando, que isso e tal. Assim, foi bem bacana, cara, foi bem bacana. Aí depois teve o jogo treino também, que aí eu fiz o gol contra o Lajadense, foi 3-0, eu fiz o gol também. Aí foi quando o Grêmio postou na página do Grêmio mesmo. E aí que foi que explodiu isso. E a tua rede social cresceu muito também em função disso? Cresceu. E a torcida do Grêmio abraçou. Eu não sei se é pelo fato de ser uma história de filme mesmo, né? Que um cara de uma outra modalidade vai para o negócio e as coisas dão certo. E a torcida do Grêmio é muito forte, né? E aí estourou numa forma incrível. Então, a torcida me abraçou demais. Realmente eu sou muito grato por isso, porque claro que tem alguns que foram contra, né? Justamente pelo fato, ele nunca jogou futebol de campo, não me conheciam. O Grêmio é Série A, a gente vai ter esperança num menino que joga futsal. Beleza, que ele é o melhor do mundo no futsal, mas é totalmente diferente. Então, assim, teve uns contra, mas a maioria foi a favor. Até hoje eu recebo inúmeras mensagens da torcida do Grêmio. Sempre quando eu posto alguma coisinha, a torcida do Grêmio, a gente queria ver você jogando no Grêmio e tudo mais. Mas, igual eu falei, foi uma experiência incrível que, se eu pudesse viver isso de novo, com certeza eu gostaria. Foi curto, né? Foi um período curto, mas tu chegou a trocar uma ideia, por exemplo, com o próprio Soares, assim? Chegou a conversar com ele? Assim, o Soares, não é que ele é meio fechadão, né? Mas ele é o jeito dele. Eu nunca conversei muito tempo com ele, mas a gente se cumprimentou e tal. A gente treinou junto, então teve esse contato, mas eu não tive
uma conversa igual que eu tive com quase todos os outros lá, né? Até Teve pelo algum fato assim, da... especial que tu te lembra assim, que foi um cara que te recebeu muito bem? Pra falar a verdade, todo mundo, cara, foi incrível. Todo mundo recebeu muito bem. Eu fiquei até espantado, porque a maioria já me conhecia, já tinha ouvido falar de mim, então eu achei que eu ia chegar e ia ficar um pouco mais acanhado, mas todo mundo me recebeu muito bem. Tanto os meninos que tinham acabado de subir, que são os meninos mais novos, me receberam bem, quanto os medalhões, Jeromel, ixi, a galera toda. Todos muito, muito tranquilos. Gostei bastante mesmo. E o próprio Renato, assim, chegou a ter uma troca de ideia com ele a respeito de uma possível aproveitamento ou simplesmente uma resenhazinha? Assim, A gente bateu um papo, né, no primeiro dia lá, um pouco mais curto, mas o Renato tá aquele jeitão mesmo, de brincalhão, né, de fazer uma piada. Eu cumprimentei ele, falei assim, agora você não precisa nem lavar a mão. Aquelas brincadeirinhas, aquelas brincadeiras. Né? E do DVD? Do DVD, umas coisinhas assim, também? aquelas brincadeiras dele que é bacana. É um cara realmente que ele é muito inteligente, dá para ver que tá onde tá e alcançou os resultados dele porque ele é por mérito, né? Uhum. Mas também não teve muita resenha, senão foi uma coisa mais rápida também. Né? E quem que foi a pessoa responsável? Foi um comunicado pro Léo Moura, pro teu empresário, que disse, ó, o Kelvin não precisa mais treinar amanhã, não precisa, como é que... Então, eu fiquei sabendo pelo Léo Moura, que primeiro deu essa notícia, né? E pelo meu empresário também, o Fernando. E, cara, foi um choque, porque realmente foi logo depois no dia do amistoso. Eu não esperava isso, né? Meu empresário também, o Léo Moura também, foi um choque. E, tipo assim, na hora que você está construindo as coisas, o cara vai... Foi uma das coisas que até me fez eu perder um pouco o ânimo, né, de continuar jogando futebol de campo. Na época, foi exatamente isso, né? O cara vai tendo a esperança, e depois toma uma porrada dessa, às vezes o cara não desanima, não quer continuar. Mas depois de alguns dias a gente vai acostumando já com a ideia, né? E bola para frente. E tu chegou a jogar futsal daí imediatamente depois, ou tu deu um tempo para a cabeça? Não, eu tinha voltado isso eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu joguei um campeonato lá, né, valendo $1 milhão, tinha voltado, fiz esse período. $1 milhão? $1 milhão, a gente... Caralho! No futsal, fui campeão. Por qual clube? Newton Pride, que é o nome do time lá. O time de lá. O time de lá, o time de lá que me chamou, que fez o visto, fez tudo pra mim. Antes de tu ter jogado pro futsal do Grêmio, no caso? Não, antes de eu ter ido no Grêmio campo mesmo. O Grêmio Futsal me emprestou para poder jogar nesse time, nesse meio tempo. Isso. E quando eu já voltei de lá, na outra semana já fui lá pro Grêmio. Então, depois que acabou lá no Grêmio, eu dei um tempo mesmo, não joguei, só fiquei treinando mesmo. E foi aí que surgiu a opção do São José, que aí eles teriam esse tempo, né, para me ajudar nessa readaptação ao futebol de campo. É um time que tá muito encaixado, o time tá bem, classificou agora para a segunda fase, né, da Série C. É uma coisa histórica, né, que para o Zeca é uma conquista já. E o time tem tudo para seguir em frente e, se Deus quiser, conseguir o acesso. O Léo Osório, grande parceiro, ainda perguntou, até para pegar esse gancho, quais as principais dificuldades sentidas na adaptação para o 11? Assim, o que tu mais sentiu nessa mudança? Então, acho que mais a parte física mesmo, né? Porque é totalmente diferente, né? O futsal é um jogo mais curto, um jogo mais reduzido, e o campo é muito maior, mais tempo de jogo, estímulos diferentes, né? No futsal você dá um pique, uma arrancada de 3, 4 metros. No futebol de campo você tem que dar 20, 25 metros. Então, isso daí pesou um pouco mais, né, nessa readaptação. E a questão mesmo do contato com a bola, com a grama, né, com a grama natural. Que isso no comecinho foi um pouco mais difícil, mas depois é tranquilo. Mas no treino do Zeca ali pra ti já facilita, né? Igual eu falo, o pessoal falou que ia ser muito fácil, mas a grama sintética não é o problema é a bola de campo na grama sintética. É um pouco diferente, porque se é a bola de futsal, ela exatamente, ela é mais pesada, ela segura mais. Só que com a bola de campo na grama sintética eu nunca tinha jogado, então
É um pouco complicado ainda, mas Vem mais tranquilo. viva. Vem mais viva, a bola um pouco mais rápida, então tem que ficar sempre ligado. E tu tem jogado de 9 lá no Zeca? Isso, joga de 9. Como é que tem sido ali a tua adaptação, tua minutagem? Como é que tem sido as tuas atuações? Como é que tem tido Então, oportunidades? Eu cheguei, logo que eu cheguei no segundo treino, eu machuquei, deu grau 1 na minha coxa, e aí eu tive que passar um período de 15 dias sem treinar, só fazendo fisioterapia. E aí voltei a treinar, eu tinha todo esse período aí para poder fazer a parte física, transição e tal. E agora estou começando a pegar uma minutagem. Tem o jogo da Copinha, que é a Copa da Federação Gaúcha, né? E agora esse sábado também eu joguei na Série C. E Entrou no segundo tempo? Entrei no segundo tempo, entrei no segundo tempo. Então, assim, agora estou começando a ter uma minutagem um pouquinho maior, tendo um pouco mais de rodagem. Espero aí, se Deus quiser, ajudar o Zequinha nessa reta final. E o objetivo é a permanência no campo agora. Então, sim, por enquanto é a permanência do campo, né? As coisas dando certo aí e tendo essa oportunidade, a prioridade seria continuar no campo. Certo. Agora a gente tem um novo quadro, que somos do Olhos Papo, e agora a gente tem o Olhos Papo Reto, entendeu? Que a gente pega um bate-bola aqui com a galera. Pode ser uma resposta bem sucinta, não é que nem a escola que tu é obrigado a justificar a sua resposta, pode ser direto e reto. E aqui a gente tem algumas questõezinhas. Aí primeiro, pode tomar uma aguinha aí, tranquilo, tá de boa. De boa. A primeira é uma decepção. Cara, não ter tido a cabeça que eu tenho hoje, né, quando eu jogava antigamente, em questão de preparação e parte física, antigamente quando eu tinha a oportunidade de ser jogador mesmo. Melhor dia ou melhor coisa que aconteceu na tua vida? Essa daí é difícil, né? Forte. Se for no esporte, foi quando eu ganhei o melhor do mundo. E, na minha vida, acho que quando eu nasci, né? Daí, melhor dia da tua vida dos teus pais. Exatamente. Tem irmão, não? Tem um irmão e uma irmã. Então você não pode dizer que foi o não melhor. Senão já ciúmes, né? Um ídolo? Putz, são vários, né? Cara, mas eu gosto bastante do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Um prato de comida? Frango parmegiana. Frango parmegiana, boa. O que te irrita? Não joga bola. Um sonho realizado e um a se realizar. Cara, ter feito esse período no Grêmio foi um sonho que me realizou. E um sonho a se realizar é jogar em alto nível mesmo. E o que essa aqui a gente tinha antigamente um quadro que era o Olha Isso, em que a gente fazia uma provocação para a pessoa quando ela não estiver mais aqui, quando estiver morta, tá? Assim, tá longe disso acontecer. Então a pergunta é a seguinte: o que estará escrito na tua lápide assim pós-morte? O que tu quer que seja lembrado, Kelvin? Rapaz, eu não tinha pensado nessa não. Cara, é complicado. Eu acho que as pessoas, assim, dentro dessa história toda, né, que eu tive no futebol, eu acho que a questão da superação, né, algo relacionado à superação, né, pelo fato de algumas decepções ter acontecido e eu ter mantido a cabeça erguida e ter batalhado. Então, alguma coisa relacionada à superação seria bacana. Perfeito. Kelvin, só agradecer a tua participação, a tua vinda aqui para conversar com a gente. A gente sabe que a rotina de jogador é complicada, treinamento, tu mora em Porto Alegre, então já é uns quilômetrozinhos para vir até aqui. Então, obrigado por ter vindo trocar essa ideia com a gente aqui. Matheus, eu que agradeço, é muito bacana. Assim que eu recebi o convite, eu gosto muito, né, até pelo fato desse bate-papo aqui ser uma porta para os outros conhecerem, né, um pouco mais sobre a nossa vida e experiência ser trocada, e acho isso bem bacana. Obrigado aí pelo convite, foi bem bacana. Obrigado, Kelvin. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigado a todos vocês que vieram até aqui. Eu sempre falo, se veio assistiu todo o episódio, não tem desculpa, né? Tem que se inscrever, dar o like, ativar a notificação, não custa nada pra vocês e dá uma baita ajuda pra gente. A gente vai encerrar aqui, agora vai comer com mais calma essa pizza, né? Com o certeza. Elvis só tá olhando ali, conversando, e olhando, fitando a pizza. Vamos saborear essa pizza do Galeto do Marquês. Como eu falei no início, agora com a novidade que o Galeto, acima de 10 pessoas, tô conversando antecipadamente, tem agora também a opção
do rodízio de pizzas. Então a gente já provou praticamente todos, eu acho aqui, né? Vem rodando, a galera aqui come também. É uma pizza diferenciada do nosso querido Galeto Marquês. Então vai lá, prova a pizza, prova o galetinho também. Tá aberto de meio-dia, aberto de noite. Então uma grande opção aqui para te trazer. Na região metropolitana, Barbadinha, um acesso próximo aqui à BR-116. Então vai no galetinho lá. Tem agora essa novidade do rodízio de pizza. Agradecer também a TP Global, que tá aqui com essas câmeras. Agradecer a equipe, agradecer ao Rocket Club, esse bar tão sensacional. A gente deu todo um tour aqui com o muito Kelvin, bacana. né? É muito legal. É um bar que a gente sempre fala e sempre brinca que ele é para todos, literalmente todas as Com idades. certeza. Meus pais já vieram aqui, eu já vim com meus amigos aqui, eu já vi gente mais nova trazendo filho aqui, porque tem jogos, tem drinks, tem comida. Então, cara, realmente é para todas as idades. E é uma parada que, cara, é difícil tu encontrar algo desse tamanho com tudo que tem aqui, né? É um momento único, né? Para os mais novos, né? Por nunca ter tido acesso a esses jogos, né? Esse maquinário. Para os mais velhos, para dar aquela nostalgia, né? Para relembrar. Então é para realmente todas as idades, um local bem bacana. Exato. Então tá, você sabe, né, gente? Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Nos acompanhe por aqui. Acompanhe o Kelvin também nas redes sociais dele, que ele vai atualizando onde ele tá rodando. A gente tá aqui embaixo, o cabelinho vai colocar o teu @ aqui. Show tudo certo, nossas redes também tá lá, tudo marcadinho. Até semana que vem, ou até daqui a uns minutos, se quiser maratonar nossos conteúdos. Tem muita coisa por aqui, estamos há 2 anos na jogada. Valeu, gurizada, um beijão, um abraço, tchau, tchau.